Boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Nesse final de semana, nós tivemos aqui em Pontes Lacerda a visita de uma caravana política e nós aproveitamos a oportunidade para falar com o presidente do PSD, Carlos Fávaro, que esteve aqui visitando o nosso município e está fazendo também a região toda, a região oeste aqui de Mato Grosso. Na década de 1980, a família do Carlos Fávaro, do paranaense, né, ele esteve aqui, chegou aqui em Mato Grosso, lá por 1986, segundo ele me falou, vindo lá de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Veio tentar, como eu e como vários outros aqui, tentar um sucesso na vida aqui no Mato Grosso. Naquela época era muito tranquilo e só se falava em Mato Grosso, né, para quem quisesse melhorar de vida, vindo lá do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De lá, bem sucedido hoje, é um grande produtor de soja, de milho, de sorgo, de peixe, gado, né? Fávaro hoje ele é uma grande liderança aí do agronegócio, né? E também um grande líder político emergente aí, saiu da ProSoja, né, para ser vice-governador, né, do estado aqui de Mato Grosso. E é com ele que nós vamos falar hoje, bater um papo, conversar aqui sobre política, sobre o estado de Mato Grosso, né, sobre o momento, o cenário que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater um papo aqui. Eu acho que é muito importante para Pontes Lacerda recebê-lo. Boa tarde, Vieira. Uma honra estar aqui falando com você, com seus ouvintes, falando com a população de Pontes Lacerda e toda a região. Tá certo. Fávaro, a atuação do PIB, a atuação do Mato Grosso, a parte econômica do Mato Grosso é muito forte aqui com relação ao agronegócio, né? Você vem do agronegócio, né? Além do agronegócio também a pecuária é muito forte, né? Nós somos, acho, os líderes aí, né, nacional, tanto na parte de grãos quanto de carne também. Perfeito. Tudo isso, às vezes, não representa muito para o restante da população. Os empresários, né, pode ter uma coisa muito importante, para o Estado é muito importante também, mas a população do Estado, às vezes, não consegue participar dessa, né, partilhar dessa riqueza. Como é que se faz isso? Olha, exatamente. É muito boa essa pergunta sua, porque, na realidade, Mato Grosso, nos próximos 20 anos, não terá aqui uma indústria automobilística instalada. Mato Grosso não terá aqui uma indústria farmacêutica instalada nos próximos anos. E nós temos isso como uma deficiência, mas não temos que ficar lamentando só isso. Nós temos que exercer a nossa vocação. Mato Grosso tem uma vocação voltada à agropecuária. E isso tem que ser a grande oportunidade, e é a grande oportunidade de Mato Grosso. Mas não pode também essa agropecuária ser sinônimo de bolhas de crescimento e de riqueza. Não pode ser só a riqueza produzida em Lucas do Rio Verde, em Primavera do Leste, em Campo Verde. Aqui em Pontes Lacerda é uma região muito próspera, mas não pode, por exemplo, o Alto Paraguai viver naquela mesmice, naquela falta de oportunidade para aquela população. Mato Grosso tem que ser pleno, Mato Grosso tem que ser para todos os mato-grossenses. E tem como ser assim. O governo tem que se dedicar para as vocações regionais do estado de Mato Grosso. Eu cito alguns exemplos. Guarantã do Norte estava por décadas no extremo norte de Mato Grosso, virado de costa para a sua oportunidade. Eu estava olhando para a região sul, sudeste, e era o último município do estado de Mato Grosso. Quando virou de frente para a sua oportunidade, porque estava colado no Pará, mas olhando para São Paulo. Quando olhou de frente para o Pará e viu ali a oportunidade, a conclusão do asfaltamento da BR-163, viu que estava a 700 quilômetros dos portos, e aí era a região mais viável em termos de logística, e a prosperidade começa a acontecer de forma muito rápida lá em Guarantã do Norte. É assim aqui na região sudoeste. Nós estamos uma região rica de terra fértil, de gente que sabe lidar com a terra, com a nossa vocação. Maior rebanho bovino do Mato Grosso está de Castros a Comodoro, mais de 10 milhões de cabeças de gado. Frigoríficos fechados nessa região. Talvez não é porque nós estamos de costa para a nossa oportunidade, estamos olhando o mercado lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, e de costa aqui para a Bolívia, para o Peru, para o Chile, que estamos encostados nele. Nós temos que vocacionar a nossa região e nosso povo para nossas oportunidades. E é papel do Estado fazer isso. Eu tenho certeza que o Mato Grosso vai assumir esse protagonismo. Bom, você falou exatamente num ponto que eu queria tocar.
que é com relação à região específica aqui da região centro-oeste mesmo na história. A gente até falou há muito tempo, algum tempo atrás, que isso aqui, antes era o Vale do Araguaia, que era o Vale dos Esquecidos. Agora o pessoal comenta sempre a nossa região oeste aqui, até porque ela vem crescendo sempre com índices inferiores ao do estado, né? E nós estamos enfrentando realmente esse problema da falta de geração de emprego e de renda. Na semana que vem, dia 23 e dia 24, né, a Associação Comercial está promovendo aqui em Ponta de Lacerda um meeting um encontro de internacionalização de negócios com uma parceria com o Sebrae para promover a possibilidade dos empresários daqui buscarem ou a importação ou a exportação. Né? E a gente já está buscando inclusive alguns negócios, né, para que a gente consiga já trazer alguns empresários do exterior para fazer uma rodada de negociação aqui. Né? Agora é o seguinte, isso aí está partindo exclusivamente da iniciativa privada. Isso. Né? E isso que você falou, que a gente tem um mercado, não sei de quantos, você deve ter 40 milhões de 40 pessoas. milhões de pessoas aqui. 40 milhões de pessoas. Povo andino aqui. Exatamente, né? Não temos que olhar para São Paulo. E nós estamos a 150, 200 quilômetros aqui de São Inácio, de Velasco aqui, ó. Mas olhando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, nós temos 3 milhões e 300 mil mato-grossenses. Então nós temos um mercado consumidor relativamente pequeno e uma alta produção. Então por isso, a gente fica falando muito, vamos verticalizar a nossa produção, vamos industrializar. Mas nós temos frigorífico, já é indústria frigorífica fechada aqui nesta região, em Castros, em São José dos Quatro Marcos. E por que está fechado? Esse é o desafio. Quem sabe responder não é o Carlos Fávaro sozinho, nós temos que junto fazer esse papel que você está desenvolvendo junto com os empresários, com os comerciantes, com o industrial. Mas por que está fechado? Falta mercado consumidor? Vamos dedicar esse mercado andino aqui do lado. Não é o governo do estado simplesmente fazer uma comitiva, uma carreata, passar uma semana visitando esse país e nunca mais voltar. É todos os dias o secretário de Desenvolvimento Econômico tem que estar falando com o governo da Bolívia, falando com o governo do Peru, oferecendo oportunidades, sabendo quais as dificuldades, falando com a associação comercial, com a Federação da Indústria, falando com os produtores, ofertando, sabendo as dificuldades, trabalhando dioturnamente, regionalmente. Os problemas aqui da região sudoeste não são os mesmos problemas de Guarantã do Norte, não são os mesmos problemas de Alto Paraguai, mas um estado rico como esse, que cresce a índice de fazer inveja chinês, cresce a 6% ao ano, não pode ficar perdendo essa oportunidade. Nós temos que vocacionar, treinar a nossa gente. Por exemplo, a Unemat. A Unemat tem todo um papel, todo o meu respeito pela Unemat, mas não tem, por exemplo, um curso de comércio exterior, encostado na fronteira e não prepara a nossa gente para fazer essa relação comercial, gente capacitada, treinada. Eu digo que isso é o Mato Grosso para os mato-grossenses. Não podemos contratar. As empresas que querem fazer uma relação comercial aqui, tem que contratar um profissional que se formou talvez lá em São Paulo ou lá em Londrina. Por que a Unemat não faz essa vocação aqui? Os empresários demandarem. Eu acho que o papel do Estado tem que ser o indutor desse crescimento, de aproveitar as nossas oportunidades. E com isso, nós vamos aproveitar a riqueza do Estado de Mato Grosso para gerar oportunidade para os mato-grossenses. E esse comércio exterior é uma situação nova, que a gente está discutindo agora. A Unemat não tem curso de agronomia, né? Como é que se faz para um estado, para um município que está crescendo aqui? Importa da Exalc, importa de Londrina, importa de Bandeirantes no Paraná, agrônomos que vêm aqui fazer a vida, fazer a carreira. E os mato-grossenses? Geradores dessa riqueza. Mato Grosso precisa parar de ser o estado do futuro e ser o estado do momento. O Brasil precisa parar de ser o país do futuro, ser o país desse momento. O Paraguai, que era conhecido como o país do contrabando e da falsificação, tomou para si as rédeas do desenvolvimento. Há mais ou menos 10 anos, começou a mudar a legislação e fazer com que aquele país se tornasse competitivo. A carga tributária no Paraguai é de 10% e mais nada. Para exportação, 1% e mais nada. A energia elétrica varia entre 1/3 e 1/4 do preço da energia elétrica no Brasil, mas produzida numa usina binacional, Brasil e Paraguai, usina Itaipu. E aí, 70% das empresas que estão se instalando no Paraguai estão lá para ganhar competitividade, sabe para quê, Vieira? Para vender para o lado de cá para os brasileiros, que é o mercado consumidor. Vamos fazer isso para nós, vamos fazer isso para a nossa gente. Além do brasileiro, está indo para lá, o empresário brasileiro está indo lá, para vender para os brasileiros para o lado de cá, só ganha competitividade. A ZPE, que está há 30 anos nessa região, já perdeu o efeito, já está velha sem ter sido inaugurada, já tem que virar uma zona, não de processamento, mas uma zona de livre comércio. Nós temos que botar comerciantes ali dentro, ganhar competitividade.
a ganhar essa oportunidade. Nenhum estado brasileiro tem tanta oportunidade de falar com os andinos como Mato Grosso. Não vai vir do Nordeste, se nós quisermos. Se nós formos proativos, o produto que vai vender no Chile é mais fácil ser produzido em Mato Grosso do que no Piauí. Agora, precisa os mato-grossenses querer, o governo tem que ser o indutor desse novo desenvolvimento. Inclusive com relação à questão da hidrovia, né? Sem sombra de dúvida. Um Aqui rio em navegável Cássio, que Deus deu de presente, não precisa construir nenhuma eclusa, nenhuma. Os Estados Unidos, a Europa, toda cortada de hidrovias. Nós temos uma hidrovia pronta que Deus deu de presente para o Mato Grosso e não estamos usando. É papel do governo fazer essa indução do Mato Grosso se tornar uma referência para o Brasil. Bom, a região aqui de Pontes Lacerda, que a gente sempre fala que são basicamente de Vila Bela, Pontes Lacerda, Vila Bela, Nova Lacerda, Conquista, essa região aqui, está a passos não tão largos, mas está se transformando numa zona agrícola também, uma agricultura também. Nós partimos do ano passado de 70 mil hectares plantados, deve passar de 100 mil agora, na próxima safra. Mas enquanto a gente fala que, por um lado, é bem positivo, nós temos um problema da logística na história, né? Tirando essa parte da hidrovia, né, e essa parte dos países andinos, o nosso problema no estado é a questão da infraestrutura logística. Isso se fala há quantos anos? Eu acho que antes de você vir para cá, já se falava do problema no centro, com pouca infraestrutura. A questão de estradas, né? Sem dúvida. Hoje, Mato Grosso tem o quê? Mais de 130 mil quilômetros de estradas federais, estaduais, municipais. Exatamente. Deve ter aqui mais... 25 mil estaduais. 8 mil só pavimentados. Só 8 mil pavimentados e disso, 4 mil mais ou menos em precárias condições, como nessa região. Quanta estrada que não consegue fazer nem a recuperação. Mas é bom, importante dizer que é o único estado da federação que tem FETAB, que é um fundo específico para fazer a infraestrutura e que no governo que eu fazia parte, no governo que aí está, teve a ousadia, e eu apoiei, dobrar o FETAB, fazendo com que produtores pagassem o dobro desse fundo, porque queriam a infraestrutura. Não existe outro estado no Brasil que o povo é tão carente de infraestrutura e aceita pagar o FETAB. E aí vem a decepção. De novo, desvio de finalidade do FETAB, não fazendo obra e usando esse dinheiro no custeio. Você tem ideia de quanto custa para nós essa ineficiência aí do estado de logística? Só para fazer um comparativo com os nossos concorrentes internacionais. O Mato Grosso chegou a pagar $200 por tonelada transportada de grãos daqui para os portos de Santos ou Paranaguá. Com a ferrovia, com a Rumo chegando até Rondonópolis, com a abertura da 163 até Miritituba, ganhou competitividade, mas hoje ainda pagamos $100 por tonelada. Sabe quanto pagam nossos concorrentes, os norte-americanos, lá no meio oeste dos Estados Unidos? Varia de $18 a $30 por tonelada. Essa diferença fica no bolso do produtor, fica no bolso da economia lá dos produtores norte-americanos e dos comerciantes e toda a população. Aqui, nem o caminhoneiro ganha isso, nem a ferrovia ganha, porque é muito caro o óleo diesel, é muito caro o pneu, a estrada é de péssima qualidade. Então, assim, o Brasil não é eficiente. Somos competitivos na raça, na vontade e na competência do nosso povo. Precisamos fazer esse país ser cada vez mais competente. Fábio, deixa eu tocar num assunto que é extremamente atual. Eu gostaria que eu devia tua manifestação sobre isso. Você tem dito, você saiu do governo agora. Saí, agora, né? 7 de abril. 5 de abril. Saiu em função do período eleitoral, imagino, né? Perfeito. Pela possibilidade de você ir para concorrer a algum cargo eletivo. Perfeito. Né? Você tem dito, em alguns momentos, eu vi na imprensa, que o governo Pedro Táxi não deu certo. Perfeito. Né? Você avisou isso para o governador? Sem sombra de dúvida. Agora, tudo tem que ser ao seu tempo. Desde o começo, eu sei que me comportar e me comportei como um vice, que tem suas funções delimitadas. Eu estava lá para cumprir o dever constitucional de substituir o governador quando da sua saída do Estado, quando da necessidade, de cumprir missões, de interagir com a sociedade, com redução de gasto público, fiz esse compromisso e honrei esse compromisso com a população. Reduzi em 60% o custo da unidade da vice-governadoria. Reduzi de 74 para 20, 21 cargos comissionados só na vice. E sem, com isso, prejudicar o atendimento aos mato-grossenses. Eu e a minha equipe atendemos mais de 12 mil mato-grossenses, com reivindicações, cobrança, indicação, orientação, mas também não tinha o poder de decidir os rumos do Estado. Como vice, eu falava com o governador. O governador está exagerando,
não está cortando gastos, não está escolhendo as prioridades, não está sendo criterioso. Agora, imagine se eu levo isso de público no começo do governo. Falo, mas também que governo vai dar certo com um vice oportunista criticando de público? Eu tinha que criticar internamente. Agora, chegou o momento de decidir se tem direito a uma nova eleição, uma reeleição e um novo governo, ou se nós queremos um novo governo para o estado de Mato Grosso. Eu, como acompanhei 3 anos e 3 meses, e chegou o momento de discutir a eleição com o povo mato-grossense, junto com o meu partido, deliberamos pela independência. Apoiado pelo meu partido, não achei justo eu deixar a vice-governadoria, continuando com o cargo de vice, gastar dinheiro público, tendo salário, estrutura, veículo, para discutir um novo projeto para o estado. Renunciei, tenho independência, inclusive financeira, não uso dinheiro público para estar discutindo um novo projeto para Mato Grosso, e agora posso, com tranquilidade, dizer por que eu não apoio mais 4 anos desse governo. Tá certo. Fávaro, corrupção, né? Imaginando que Mato Grosso seja um poço, onde é que a gente está nesse poço aí? Nós estamos chegando no fim do poço, ou o poço está sem fundo? Porque todo dia a gente está vendo notícias de corrupção, e no governo também, né? Aquilo que se colocava como até um marco no começo do governo, né? Que foi uma forma de campanha, inclusive. Como é que se chega nesse problema todo e como é que se sai disso? Com muita tristeza, a gente acorda de manhã todos os dias e temos a certeza, nos últimos 4 ou 5 anos, que durante o dia vocês, a imprensa, vão narrar mais fatos de corrupção. Quer seja no Brasil, quer seja aqui no estado do Mato Grosso, quer seja nos municípios mato-grossenses, por todo o Brasil. Chega a ser enojante ver a política produzir tanta corrupção, tanto desmando com o dinheiro público. Eu vim para a política achando que estava entrando pela mão boa, pela mão da probidade, por um grupo. Infelizmente, também nos decepcionamos. Eu acho que ninguém tem que ser responsabilizado pelos atos dos outros. Eu acho que todos têm que ter o amplo direito de defesa. Agora, a corrupção, ela é combatida quando você descobre e corta na carne, quem quer que seja. Não dê espaço para ela acontecer. E não tem que ficar só olhando para o retrovisor. Você tem que olhar para o futuro, deixa os órgãos de controle agir, sem interferência, sem que possa ter privilégio para uns e não para os outros. Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo. Eu acho que aqui em Mato Grosso também estamos passando dinheiro, estamos mostrando que ninguém fica encoberto com a corrupção, mas também, mais importante que isso, é as pessoas de bem se apresentarem. Enquanto as pessoas de bem ficam só criticando, deixando de lado a política, enojado com a política, como eu também fico enojado com a política, certamente os malandros vão estar tomando conta da política. Então eu tenho muito orgulho de estar formando uma frente de pessoas idôneas, novas, com vontade de fazer melhor pelo estado de Mato Grosso, pelo Brasil, e certamente nós vamos superar esse momento de crise. Não sei se ainda está no fundo do poço ou dá para afundar um pouco mais, mas certamente quando voltar vai voltar mais limpo, revigorado, com água limpa, para que os mato-grossenses possam ter a certeza que o desenvolvimento vai ser pleno e sempre combatendo esse mal tão grande que é a corrupção. Tá certo, eu preciso de um intervalo comercial e a gente vai... mas volta rapidinho, nós estamos conversando aqui com o Carlos Fávaro, que ele é o presidente, hoje, atual presidente do PSD, já foi vice-governador do estado, foi presidente da ProSoja, né, e secretário da SEMA também. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta, conversando com o Carlos Fávaro, presidente do PSD de Mato Grosso, que está com a comitiva aqui nesse final de semana, esteve com a comitiva aqui no final de semana, e estamos gravando esse programa aqui para passar para vocês a importância que tem, até pelo grau de conhecimento que ele tem de Mato Grosso aqui. Por isso nós estamos procurando trazer essa matéria, até mesmo gravada, mas pela importância dele, eu acho que vale a pena para vocês, porque nós sempre gostamos de fazer ao vivo. Mas dessa vez nós estamos retransmitindo para vocês aqui. Fávaro, olhando para frente, né? As eleições de 2018 estão aí. Perfeito. Né? Eu sei que isso é um jogo de xadrez nessa hora, que, né? E tem várias peças hoje aí que estão se movimentando, né? Então, quando uma movimenta, a outra fica esperando o que pode fazer. Como é que você está vendo esse cenário? Vamos estadual primeiro, porque eu levei uma surpresa, porque eu imaginei que você fosse candidato ao governo, né? Agora,
parece que está sendo costurado para o Senado. Mas no governo, como é que você está vendo esse cenário? Olha, nós deliberamos dentro do PSD com a saída do ministro Blairo Maggi da política. E Mato Grosso perde muito, viu? Blairo é um embaixador mato-grossense. Blairo fez um grande trabalho no governo do Estado e fez um excelente trabalho no Ministério da Agricultura. Veja a Operação Carne Fraca. Ele, de frente, encarou, abriu os mercados internacionais, não deixou fechar os mercados internacionais e abriu outros mercados. Então, ele, continuando na política, seria importante para o Estado de Mato Grosso. Mas tem a questão pessoal, ele resolveu parar com a política, pelo menos momentaneamente, como ele disse, e aí, conversando com ele e com os nossos companheiros políticos, vimos que era uma oportunidade. Eu, que também tenho origem no agronegócio, fui presidente da ProSoja, venho do interior do Estado de Mato Grosso, assim como ele, claro, reservando as devidas proporções. Ele já é governador duas vezes, ministro, todo o dinheiro, todas as empresas dele, mas eu sou representante legítimo do interior desse Estado. Por isso, meu partido deliberou e me deu a oportunidade de pleitear uma candidatura ao Senado Federal. Também, ninguém consegue ter a candidatura ao Senado sem ter um palanque de governador, sem ter candidatos a deputados estaduais e federais. Nós temos a liberdade de construir um novo arco de aliança para o governo do Estado e buscar chapão para os nossos candidatos a deputados federais e estaduais do PSD. E pode ter certeza, nós seremos uma força decisiva na eleição de 2018. O PSD é muito forte, tem 26 prefeitos, 25 presidentes de Câmara de Vereadores, 21 vice-prefeitos, 200 vereadores, tem uma maior bancada da Assembleia Legislativa e tem um partido orgânico nos 141 municípios. O PSD vai ser decisivo nas eleições de 2018. Bom, e para governador, o que o PSD está preparando aí? Vai com quem ou não está indefinido ainda? Nós estamos trabalhando dentro de um arco de aliança de oposição ao governo, como disse, com tristeza, com decepção, que o PSD tem que deixar a base aliada, porque não confia mais que o governador tenha a capacidade de gerenciar esse Estado de Mato Grosso. Não foi competente o suficiente pela grandeza do Estado de Mato Grosso no primeiro mandato. Então nós estamos conversando agora com um arco de oposição. Alguns e muitos que apoiavam o governo que aí está já não apoiam mais, a exemplo do Mauro Mendes, a exemplo do Otaviano Pivetta, a exemplo do Zeca Viana, a exemplo do Adilto Sacchetti, tem dificuldade em apoiar, Percival Muniz tem dificuldade em apoiar, e o PSD, o Carlos Favre e tantos outros membros do nosso partido. Vamos discutir também com a oposição que já era oposição ao governo, como Hélito Fagundes, como Carlos Bezerra, como Chico Galindo, que apoiou e já não apoia mais, Oswaldo Sobrinho. Então, assim, há uma construção sendo feita para que nós possamos ter um nome de preferência de consenso das oposições. A minha avaliação, de preferência de consenso, para que nós possamos centrar força e construir um grande projeto para os mato-grossenses. Se não for possível, que tenha duas candidaturas concorrendo com o governo que aí está. Mas pode ter certeza, Mato Grosso vai ter a oportunidade de escolher um governo melhor e um governo que venha trazer de volta o Mato Grosso para os mato-grossenses. E para a Câmara Federal, quem é que o PSD está trazendo? Olha, o PSD tem como candidato especial, construído em todas as bases dos 141 municípios do Estado de Mato Grosso, o Roberto Dorner. É um companheiro leal, criou esse partido desde antes da nossa chegada. E regionalmente, nós temos aqui na região sudoeste duas pré-candidaturas. O doutor Eduardo, que é um médico oncologista lá de Cáceres, fez um grande trabalho na área, que não é político, mas que... Mas é conhecido, viu? Inclusive aqui na região. Ele viu a insatisfação, ele sentiu a insatisfação de um poder público mal gerido e falou assim, não adianta eu ficar só na minha trincheira, operando paciente, consultando paciente, se dependo muito mais da política. Então, se precisar, para ajudar a melhorar a política, eu me tornar político, ele está com o seu nome à disposição. E assim como o Nilton Borgato, que é o ex-prefeito de Glória do Oeste também, está oferecendo essa oportunidade para o partido, e nós vamos construir isso passo a passo agora na pré-campanha, para escolher quem serão nossos pré-candidatos. A certeza nós já temos. Roberto Dorner é um candidato certo do PSD nas eleições de 2018 para a Câmara Federal. E para deputado estadual? Para deputado estadual, nós temos aí 12 a 15 nomes em todas as regiões do Estado de Mato Grosso. Nós temos, dos 5 deputados estaduais, 4 são candidatos à reeleição. Nós temos também novidades, como lá em Cuiabá, o vice-prefeito da capital, o Nilvan Ribeiro, um jovem expoente na política, é candidato pela Baixada Cuiabana. Nós temos o Dr. Sérgio, um médico
de Cáceres, também uma grande liderança, nova na política, se pré-dispõe a ser candidato a deputado estadual. Nós temos o Lair Mota, o presidente da Empaer, ex-prefeito de Figueirópolis, uma liderança política consolidada. 93% ele saiu com a reeleição, venceu com a população de lá. Exatamente. Fez o sucessor, fez um grande mandato, foi na Empaer, resgatou a autoestima da Empaer, resgatou a autoestima dos servidores da Empaer, e mais que isso, da pequena propriedade do estado do Mato Grosso, fez um grande trabalho, se credencia, ele que é segundo suplente de deputado estadual, agora se credencia para ser um deputado estadual pelo PSD do estado do Mato Grosso. Enfim, temos grandes lideranças, grandes oportunidades para o eleitor mato-grossense escolher e renovar a política mato-grossense. Para a gente finalizar, Fávaro, como é que se administra? Como é que o próximo gestor do estado vai ter que administrar o nosso estado aqui, olhando o lado da economia, que é importante, mas sem descuidar do lado social? Perfeito. Como é que você faz essa... Você sabe que quando eu vim para a política, Vieira, eu achei que um bom empresário seria um bom gestor público. Ele traz as prerrogativas, sim, para ser um bom gestor público, porque tem que conhecer de economia, tem que conhecer dos números, tem que conhecer de gestão. Agora, eu descobri que tem algumas diferenças que são fundamentais ter consciência quem assume um cargo público. Diferente do empresariado e da iniciativa privada, onde se visa o lucro, se visa o capitalismo para patrimônio, para resultado financeiro, o maior resultado que um gestor público tem que dar é oportunidade no social. Um gestor público tem que gerir gente para servir seu povo. Um gestor público não tem que guardar dinheiro, ele tem que saber gastar o dinheiro. Ele não tem que economizar e fazer patrimônio para o Estado, ele tem que investir no social para gerar serviço de qualidade. Na minha concepção, o Estado não precisa construir um hospital. Ele pode deixar a iniciativa privada construir, mas o que ele tem que guardar o dinheiro público é para contratar médico, para comprar remédio, para ter leito. É isso que a população espera. É chegar no hospital e ser atendido na hora certa, por gente capacitada, ter remédio para salvar vidas. Esse é o papel do poder público. Não é construir patrimônio, não é construir hospital. Assim como não é construir escola. Na minha avaliação, a escola, a iniciativa privada pode fazer, através de parceria público-privada, botar isso no custo operacional. Mas o que o Estado tem que ter é o pedagógico de qualidade. Ele tem equipamento, sala de aula bem cuidada, professor capacitado, criança com uniforme, com merenda escolar de qualidade, para preparar os mato-grossenses para o futuro. Então, diferente de um bom gestor na iniciativa privada, um bom gestor público tem que ter sensibilidade para o social. É assim que a gente consegue fazer um Estado forte, voltado para o cidadão. Até porque dos nossos 141 municípios, são poucos os que têm condições, a própria economia consegue gerar o recurso para o município. Grande parte fica dependendo do FPM, né? E não tem recurso nenhum para investimento próprio. Né? Exatamente, é papel do Estado dividir essa riqueza. E muitas vezes, como eu digo, nós temos que sair dessas bolhas de prosperidade e transformar isso em oportunidade para o Estado todo. E aí eu tenho algumas ideias que eu acho fundamentais e possíveis, factíveis. Quando o Estado traz uma grande empresa, ele oferece um incentivo fiscal. E uma das contrapartidas desse incentivo fiscal é a geração de emprego. Mas isso não é contrapartida. Ela não teria como gerar os negócios dela se ela não contratasse gente. Então, na minha avaliação, emprego não é contrapartida, porque é obrigação dela contratar. Agora, no meu entendimento, nós temos que repactuar o incentivo fiscal para que as empresas que aqui viessem investissem na formação do nosso cidadão. Em escolas técnicas, parceria com o Sistema S, mas mais aprofundado. Preparar os mato-grossenses, inclusive para ela mesma. Que nível de funcionário, que nível de colaborador ela precisa, ferramentas tecnológicas. Com isso, ela forma esse cidadão como forma de contrapartida nas escolas públicas, nos institutos estaduais, para que ela mesma possa absorver no mercado de trabalho. É uma contrapartida mais social, formando os mato-grossenses para o Mato Grosso. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a participação aqui do Carlos Fávaro e deixar um minuto para as tuas considerações finais aí, para a gente encaminhar para o encerramento do programa. Obrigado, Vieira, por estar aqui mais uma vez, falando com seus ouvintes. Qualificada entrevista, é uma honra sempre ter aqui a participação com você. Obrigado pela sua amizade. Dizer que eu estou muito confiante, tenho certeza que esse Estado rico, próspero, vai passar por dias muito melhores. O Brasil precisa ser mudado, precisa ser renovado. Com gente séria na política, pode ter certeza que nós vamos fazer os enfrentamentos. Vamos, com toda a humildade, copiar o Paraguai, que deixou de ser o país do contrabando
e o país da falsificação, está se modernizando, está dando resultado, o Brasil também pode fazer isso, que é muito maior, muito mais rico e o nosso povo é muito mais eficiente. Obrigado pela oportunidade, vamos estar sempre aqui em Pontes de Lacerda. Tá certo, obrigado. Nós conversamos aqui com o Carlos Fávaro, que é o presidente atual do PSD, foi vice-governador, foi presidente da ProSoja, foi também secretário da SEMA, né, e hoje é pré-candidato ao Senado nas eleições de 7 de outubro de 2018. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigado a você que ficou conosco até agora e a gente espera voltar semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.